Pessoal, bora lá então? Sentar no seu lugar aí. Prestar atenção aqui. Bora? Pronto? Então o tema da nossa aula de hoje é a terra sagrada dos povos indígenas. Então os povos indígenas, eles dão uma importância muito grande à terra, né? Para grande parte dos povos indígenas brasileiros, além da terra ser o lugar de onde se tira o alimento, é também o lugar de identidade, ou seja, eles se identificam a partir da terra da qual eles vieram, né? É um local que liga eles às tradições culturais deles, às tradições religiosas, os costumes, aos antepassados. Certos grupos e etnias indígenas, inclusive, eles acreditam que fazem parte da terra, que eles vieram da terra e para a terra eles irão voltar, né? Então a aldeia para eles, onde está a terra, geralmente era sagrada. Então quando o índio diz que a própria terra é sagrada, não é uma força de expressão. Muitos povos indígenas acreditam que é na terra que os seus deuses, as suas divindades se manifestam. Ou seja, a terra não é apenas um lugar onde moram os índios, os animais e as plantas, mas também onde moram os deuses, né? Então é um elemento central da religião e da identidade cultural dos povos indígenas. Então, por exemplo, tem entre os Bororo, que é uma das etnias que existe no Brasil, eles têm um funeral lá, que é um ritual, um dos rituais mais complexos do mundo, né? Ele leva meses e envolve a aldeia inteirinha. Tem pintura, tem música, tem dança, tem reza. Então, essa tribo, essa etnia, ela fica no Mato Grosso. Eles acreditam que após a morte, a alma da pessoa ela passa a habitar o corpo de um animal. Então eles reencarnam em outro animal, seria algo assim. Se você morrer, você acha que você ia para qual animal? Tigresa. Você? Tigresa? Eu sei, né? Eu tô mais perto que você, boi. Então a alma passa para um animal, né? E o funeral deve guiar ele nessa transição, né? O funeral é para guiar a sua alma para ela ir para o corpo de algum animal. Para qual corpo de animal você gostaria de ir? Então os índios sempre... Não sendo boi, né? Depois de morto virar chifrudo é brabo, né? Já não chega os chifres que a gente leva em vida, né? Basta. Então eles se deslocam, eles seguindo linhas imaginárias que não se enxerga, né? Mas para eles essas linhas têm um significado profundo. A aldeia, geralmente ela é dividida em clãs, né? E cada clã faz um determinado caminho para atravessar o pátio central, né? Então, esses rituais que acontecem, eles ocorrem nas casas, na aldeia, né? Muitas vezes eles se banham, mantêm relações ali também de rituais com as árvores. E tudo isso tem um significado oculto para eles, porque eles desempenham um papel bem específico no processo, né? Então, a aldeia sagrada para eles, a terra é algo muito importante. E todos os índios dessa tribo, dos Bororo, eles querem voltar para Tecorá, que é o local sagrado, é a terra para eles, é onde eles nasceram. Então da terra eles vieram, para a terra eles irão voltar. Para passar na terra deles, né? Eles fazem pedaço de 100 conto. Então os antepassados também já moram lá na terra ou então se reencarnaram em outro animal, né? Então eles ficam ali, de alguma forma, os antepassados os protegendo através da terra e através dos animais. Os Guaranis têm uma concepção um pouco diferente, né, sobre a primeira semente plantada na terra. Eles acreditam aí que é com as plantas, né, se uma planta nasce em um certo lugar, aquele lugar passa a ser sagrado. E os Guaranis entendem que pertence a uma determinada terra e que a terra não pertence a eles. Então eles não são donos da terra, eles não têm esse sentido, esse senso de propriedade privada que nós temos. Então nós temos hoje é um direito, inclusive, constitucional, que é o direito à propriedade privada.
Se você trabalha e mora numa terra e passa a construir sua riqueza, sua sobrevivência, ali aquela terra passa a ser sua, ou se você comprou aquela terra. Para os índios ninguém pode comprar a terra, porque a terra é de todos. Mas os territórios indígenas atualmente eles correspondem a somente 13% do nosso país. Então qual que é a importância da terra para os povos indígenas? A terra para eles é sagrada. É onde habitam quem? Os deuses. Né? Para onde os índios desejam voltar após a morte? Tecorrá, né? Ou a terra. Porque da terra eles vieram, para a terra eles irão voltar. E qual que é a porcentagem do território indígena hoje no Brasil? 13% do território brasileiro hoje pertence a terras indígenas, né? Mas essas terras também são alvos de interesses políticos e econômicos. Há uma briga constante para revisar a demarcação de terras indígenas do nosso país, tentando tirar as terras. Quando os portugueses chegaram aqui, quem que morava nessas terras? Os povos indígenas. Então a terra deveria ser deles. Mas o que aconteceu? O homem branco chegou e tomou a terra e matou os povos indígenas, né? E tirando deles a oportunidade de poder sobreviver nas suas terras. Depois de muito tempo, o governo reconheceu, em especial a partir da Constituição de 1988, o direito dos povos indígenas às suas terras. Mas hoje muitos povos indígenas não moram mais nas suas terras, né? Ou nas terras originais. Qual foi a primeira terra indígena demarcada, reconhecida no Brasil para os povos indígenas? Vocês sabem? A primeira foi o do Parque do Xingu. Ela foi reconhecida em 1961 como terra dos povos indígenas. Parque de quê? Parque do Xingu. Com X. Então nem todos os povos indígenas habitam mais o seu território original. Muitos foram desalojados e não estão mais nas terras que eles habitavam, que suas etnias habitavam quando os portugueses aqui chegaram. E hoje quem está mais de olho nos territórios indígenas são os mineradores, aqueles que querem explorar os metais e pedras preciosas. Tem também gente avançando sobre terras indígenas para poder plantar e criar animais, criar gado em especial. E tudo isso ameaça de forma constante os povos indígenas, não só a sua vida, mas as suas terras, porque há muitas das vezes confronto, né? Então, que cuidados devemos ter com a terra e com o meio ambiente no sentido de preservá-los? Quais cuidados a gente deve ter, pessoal? Com a terra, com o meio ambiente? O que a gente deve fazer para cuidar da terra? Não jogar lixo, não poluir o solo, né? Jogar lixo é da BO, né? Não jogar lixo, não poluir. Evitar todas as formas de poluição que possam estragar, né? Degradar o solo, provocando aí processos de erosão, né? De também processos que vão de alguma maneira corrompendo o solo, impedindo-o de ser fértil e de ser um reprodutor da vida. Então por hoje é isso. Alguma dúvida sobre as atividades? Então, é só.